Paz e graça a todos, aqui quem está com a voz é o Elton Duarte, por mais uma vez jubilando de alegria. Queridos e fidalgos irmãos, irei passar algumas nuances dos verbos em grego. Aqui nós temos o tema, o verbo. O verbo é a parte da oração que afirma a ação ou estado. Os verbos também em grego, os verbos greco, eles também são caracterizados como verbo locutivo, nocional, fetivo, ativo e também estático, que é o verbo de estado. O verbo é classificado como verbo transitivo, intransitivo, bitransitivo ou de ligação. Nesse caso, ele falar sobre verbos transitivos e verbos intransitivos. O verbo pode ser intransitivo quando a ação escrita por ele exige um complemento para completar o seu significado. Exemplo: verbo transitivo direto. Os alunos ouviram uma história. Quem ouviram uma história? Os alunos. Verbo ouvir. Ouviram o quê? Uma história. Então, o verbo ouvir é um verbo transitivo direto porque ele está ligando o sujeito diretamente ao complemento. Verbo transitivo indireto. Exemplo: os alunos gostam de histórias. Verbo gostar. Quem gostam de histórias? Os alunos. Verbo gostar. Gostam de quê? Gostam de algo. Quem gosta de alguma coisa. Os alunos gostam de histórias. Logo, nós temos uma preposição que liga o sujeito indiretamente ao seu complemento, histórias. Logo, o verbo gostar é um verbo transitivo indireto. Logo, nós temos um objeto indireto. O verbo ele pode ser intransitivo quando não requer um complemento. Quando ele não pede complemento, ele é um verbo intransitivo para completar o seu significado. Exemplo: ele correu. O verbo correr é intransitivo porque não pede complemento. A chuva passou. O verbo passar é intransitivo porque ele não pede complemento. Alguns verbos gregos são ao mesmo tempo transitivos e intransitivos, com dois sentidos diferentes, como agen, transitivo, verbo conduzir. Agen, verbo intransitivo, verbo ir. Quando encontramos um verbo grego, devemos fazer-lhe 6 perguntas. Quando encontramos um verbo grego, devemos fazer-lhe 6 perguntas. Primeira: o sujeito está produzindo, participando ou sofrendo ação? É a pergunta pela voz do verbo. Quem está praticando a ação? É a pergunta pela pessoa do verbo. Quantos estão praticando a ação? É a pergunta pelo número do verbo. Como a pessoa que fala ou escreve está concebendo a ação? É a pergunta pelo modo do verbo. Quando está acontecendo a ação descrita? É a pergunta pelo tempo do verbo. É a última pergunta: como se apresenta a ação? Sob que aspecto? É a pergunta pela qualidade do verbo. Como se apresenta a ação ou que aspecto? É a pergunta pela qualidade do verbo. A voz. A voz indica como o sujeito se relaciona com a ação. Em grego, a voz pode ser ativa, média ou passiva. Exemplo: voz ativa,
descreve o sujeito como produzindo ação. Exemplo, Lucas capítulo 16, verso 15. Raditheos ginos keithas, dias rimon, mas Deus conhece vossos corações. Verbo conhecer. Quem conhece vossos corações? Deus. Raditheos. Deus conhece. Logo, quem conhece é Deus. Então, o verbo gnoskei é um verbo ativo, tá? Na terceira pessoa do singular. O verbo, ele também pode representar estado, expressado pelo verbo, representando o estado representado, expressado pelo verbo. João capítulo 1, parte B. Hologos en proston theon. O verbo estava com Deus. Quem estava com Deus? Hologos. Logo, o verbo é de estado. Hologos, sujeito. En, verbo de estado. Proston theon. Estava com Deus. Tá? Quem estava com Deus? Hologos. Logo, o verbo é de estado. Da mesma sorte acontece aqui, tá? Raditheos, nós reitas, dias rimon. Mas Deus, que é a conjunção adversativa ou a conjunção para tax, a conjunção coordenada adversativa. Porém, aqui, ó, roteos, sujeito. Porém, Deus, que nós que conhece, para cardias, das cardias, corações, rimon, nosso, tá? Deus, ele conhece o nosso coração, tá? O verbo gnoskei é o verbo que está na voz ativa. A voz média. A voz média descreve o sujeito como participando dos resultados da ação. A voz média acentua a agente, enquanto a voz ativa acentua a ação, relacionando a ação, mas intimamente com o sujeito, por meio dos verbos flexivos. Podemos representar em português uma parte dos usos da voz média grega. O restante é traduzido, na voz ativa. Exemplo, o verbo buleu, voz ativa. Eu aconselho, aqui ó, eu aconselho, significado do verbo buleu. Buleu omai. Omai e etai o mesta esse ontai. Voz média. Eu me aconselho. A voz passiva denota o sujeito como recebendo a ação. Em grego, a voz passiva constrói-se de duas maneiras diferentes.